Olá pessoal, professor Demis aqui falando novamente com vocês. Estamos agora na aula número 2. Na primeira aula nós falamos um pouquinho sobre notação científica, falamos um pouquinho também sobre a física e falamos também sobre ordem de grandezas. Também falamos sobre unidades de medidas. Nessa aula nós vamos continuar o assunto anterior, só que nessa aula nós vamos abordar o conceito de algarismos significativos. Então vamos lá para o slide. Então, pessoal, primeiro de tudo, o que é medir? Qual a necessidade de medir? Bem, medir é uma coisa fácil, é uma coisa trivial, tem um conceito certo. Qual é a diferença de algo que pode ser medido do que algo que não pode ser medido? Mas afinal, o que é medir? Quando você fala assim, nós falamos das unidades internacionais de medidas da última aula e nós definimos o seguinte: o que era um metro, o que era um quilograma. Mas afinal, o que é um metro? Qual é a definição de metro? Então, quando você diz, por exemplo, que uma parede tem 3 metros de altura, o que isso significa? Ah, professor, é óbvio. Tá falando da altura, da distância relacionada aí à altura. Bem, mas quando a gente fala 3 metros, nós estamos fazendo referência a 1 metro. Então, quando você fala que algo tem 3 metros, ela é 3 vezes maior do que a unidade padrão, que é 1 metro. Então, toda vez que nós vamos medir alguma coisa, nós, na verdade, estamos fazendo uma comparação com alguma grandeza e nós definimos como padrão. Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa é alta ou é baixa, nós não temos um padrão exato. Nós temos uma noção. Então, cada um de nós temos a noção se uma pessoa é alta ou é baixa, dependendo da nossa noção de altura, tá certo? Mas no caso da física, como é uma ciência que tem que trabalhar de maneira uniforme, com todo mundo com as mesmas grandezas, então nós temos padrões. E esses padrões são padrões de medidas. Então, toda vez que você for medir, você tem que lembrar que você está fazendo comparação a uma grandeza unitária. Então, 1 metro, 10 metros é 10 vezes o 1 metro. Quando você fala que algo é 1000 quilos, 1000 quilogramas, então você está falando que é 1000 vezes maior a massa dela do que de 1 quilograma, tá bom? Então, o que é medir? O ser humano ele necessita medir várias coisas. Não só, esse aqui não é um assunto específico da física. Então, nós temos a necessidade de medir as coisas. Por que nós temos a necessidade de medir? Para poder comparar as coisas. Então, por exemplo, você pode medir o tempo, um relógio, você pode medir volume, massa, temperatura e outras dimensões. Então, o ato de medir é uma característica que a gente possa fazer, coletar dados e fazer operações matemáticas com elas para a gente pegar esses valores e inferir alguma coisa, tá certo? Então nós vamos discutir bem melhor com a temática da nossa aula. Então, como eu disse, quando você tem aqui qualquer instrumento de medição, aqui nós temos aqui um instrumento de medição, qualquer um, é uma régua, professor? Não, pode ser qualquer outra coisa. E o que você vai fazer? Olha, nós temos um objeto a ser medido e você, quando pega o instrumento de medição, você vê que ela tem 1, 2, 3, 4 traços aqui de distâncias sempre iguais. Ela tem uma coisa que nós chamamos de escala. E todo instrumento de medição ela vai ter essa escala. Então vai ter instrumentos de medições que vai ter uma escala muito grande, muito pequena, bem dividida, pouco dividida, vai depender da necessidade desse instrumento. Então, toda vez que nós tivermos que medir algo da física, nós vamos precisar de instrumentos de medição. Ah, professor, então, por exemplo, como é que eu poderia medir a raiva? Bem, pessoal, sentimentos não são grandezas físicas. As grandezas físicas elas têm que ter no mundo real. Ela não está relacionada com o mundo psíquico. Então, nesse caso, não a raiva, sentimentos, amor, ódio, tristezas, são coisas que não podemos medir na física.
Então não são áreas da física de estudo. Nós podemos medir calor, corrente elétrica, temperatura, pressão, dentre tantas outras, tá bom? Então, toda vez que nós vamos medir, nós vamos precisar de um instrumento de medição. E esse instrumento de medição, além de ter essa escala, ela também tem uma outra característica bem interessante. Todo instrumento de medição, ela vai ter um erro de medida. Como assim? Todo instrumento de medição vai dar um valor, uma partezinha dela vai dar um valor errado, que a gente chama isso de duvidoso, que não vai dar um valor preciso. Então, quando a gente fala que a medição é algo preciso, então você está fazendo um equívoco, porque por mais que você tenha um instrumento de precisão, ele vai ter sempre um erro na sua medida. Cuidado que você não de diferenciar contagem de medida. Então, por exemplo, você pode contar. Eu tenho 5 reais, 5 moedas de R$1. Então não existe dúvida disso aí. São 5 moedas de R$1, 5 reais. Então você está fazendo uma contagem. Você não está fazendo uma medida. O que seria medida? Era verificar com uma régua o diâmetro de uma moeda de R$1. Vocês entenderam bem a diferença, não é isso? Então, medir precisa de instrumentos. E todos os instrumentos vão ter um erro. Vai ter instrumentos que vai ter um erro maior ou menor. Vai depender da utilidade desse instrumento. Então, pessoal, é o seguinte, ó, observe aqui, ó, para dar um exemplo. Aqui nós temos dois termômetros aqui diferentes. Então, observem aqui, esse termômetro B aqui, ele está numa escala diferente aqui, ó. As divisões deles estão diferentes. Essa aqui de cima tem uma melhor precisão. Ou seja, se você observar aqui, ó, ela está mais dividida. Pelo fato dela estar mais dividida, você consegue ver melhor essa precisão aqui. Diferente aqui do B. Aqui do B aqui você não consegue ver bem essa divisão. Certo? Então aqui, por exemplo, você pode dizer que é 36,85. Já nesse outro aqui é 36,8. Porque você não tem como dizer a mais do que isso. Então como é que nós dividimos as medições? O último número, esse último número aqui, nós chamamos ele de duvidoso. Porque você não vai ter certeza na medição desse valor. Então observe aqui novamente aqui, ó, na moeda de R$1, como eu dei exemplo, ó, ele não vai dar exatamente aqui no traço. Então ele vai gerar sempre uma dúvida no último número de medição. Então, pessoal, eu coloquei aqui alguns exemplos de medição de distâncias, tá bom? Então vocês entenderem, aqui nós temos uma régua, uma trena, um paquímetro, para quem não conhece paquímetro, e o micrômetro. Qual é a diferença deles, já que todos eles medem distância? É exatamente a precisão. Então, cada instrumento é feito para um objetivo em geral. Então, por exemplo, aqui uma régua, você pode medir o tamanho de uma folha. De uma folha A4, por exemplo, de uma figura, alguma coisa assim desse tipo. Uma trena já é mais adequado para você medir o tamanho de uma sala, por exemplo. Não tem muita lógica você medir coisas milimétricas com uma trena. Ela não vai ter essa precisão. Ah, mas eu preciso verificar o diâmetro de um parafuso bem pequeno. Tá aqui um paquímetro, ele tem uma melhor precisão para verificar um diâmetro. Ah, professor, mas eu preciso um parafuso muito pequeno. É um parafuso que eu vou utilizar dentro de um relógio. É um parafuso muito pequeno. Então você usa uma coisa que nós chamamos de micrômetro. E são aparelhos ainda com maior precisão. Mas você quer utilizar o micrômetro para medir o tamanho de uma sala. Não vai ser uma tarefa muito fácil, porque ele não foi feito para isso, tá bom? Dá para fazer, dá, mas ele não foi feito para isso. Então você vai ter muito trabalho. Então todos os instrumentos têm uma certa precisão. E essa certa precisão também está relacionada com a taxa de erro. Quanto maior a precisão, menor a taxa de erro.
mas você não consegue um instrumento com zero erro. Bom, sempre vai ter uma porcentagem no erro. E onde é que vai estar esse erro na medida? Vai estar sempre no último número. Por exemplo, aqui, você pode, por exemplo, verificar que algo que você mediu tem 14 centímetros com uma régua. Já com a trena aqui, você pode aqui botar 14,1 centímetros. Já com o paquímetro, você pode verificar que ele tem 14,3 centímetros. E já no micrômetro, você pode verificar que ele tem 132 aqui centímetros. Então a precisão é maior. Cada instrumento de medida vai ter sua precisão. Observe bem aqui, pessoal, ó. Ele te dá geralmente a precisão aqui. No caso do micrômetro, ó, a precisão dele é de 1/4 do milímetro. Ou seja, a distância de 1 milímetro dividido por 4. A precisão dele. Mas na verdade, o que são então esses algarismos significativos? O número de algarismos significativos é um resultado, ou seja, o algarismo significativo está relacionado com medição, tá bom, pessoal? É simplesmente o número de algarismos conhecidos com certo grau de confiabilidade, ou seja, na medida que você fizer, esse número vai representar o quão confiável foi a sua medida em uma dada medição ou mesmo cálculo. Então, por exemplo, aqui, se você disser que mediu a temperatura era de 34,7 graus Celsius. E aí você lê um outro trabalho, um outro artigo, um livro, alguma coisa relacionado, vamos supor que com a mesma área de estudo aqui. E você viu nesse outro trabalho aí que tinha lá 34,72 graus Celsius. Qual é dos dois que está certo e qual é que está errado? Pessoal, todos os dois estão certos. É porque as medidas de precisão dos instrumentos são diferentes. Então nós temos aqui na opção 2 aqui, ó, nessa opção 2 aqui, vou botar aqui 1 e 2 para diferenciar. Ela foi utilizado um instrumento de medição melhor do que o primeiro. Ou seja, é mais preciso o instrumento. Então, por exemplo, aqui, quando ele falou que é 34,7, esse 7 aqui é o duvidoso. Ele fica em dúvida. Talvez tenha sido 34,8 ou 34,6. Depende do instrumento. Já nesse outro aqui, nós temos 34,72. Poderia ter 34,73 ou 34,71, por exemplo. Então, esse aqui é o último número duvidoso. Tá bom? É o último o número e ele vai ser sempre o número duvidoso do instrumento. Tá bom? Então, pessoal, vou fazer uma pausa aqui na nossa primeira parte da aula. E aí nós vamos continuar com esse assunto aí na segunda parte dessa aula, tá bom? Vamos lá.